Bom dia, boa tarde, boa noite e a paz do Senhor, galera! Então, pessoal, esse é o segundo podcast do canal. Espero que Deus fale contigo, ok? Então, permaneça ouvindo esse podcast até o final. Jeremias, capítulo 7, versículo 24, diz assim: Mas eles não me deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mau queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioram. Pessoal, hoje o tema dessa ministração é ouvindo a voz do Senhor. Nessa passagem aqui no capítulo 7 do livro de Jeremias, é relatado, Deus relata que as pessoas ainda não estavam ouvindo o que ele dizia. As pessoas preferiam seguir as suas próprias vontades, seguir os desejos do seu coração. O povo hebreu, desde a época da saída do Egito, até a Terra Prometida, durante esse tempo todo, eles viveram nesse desequilíbrio entre ouvir a vontade de Deus, ouvir a voz do Senhor, ou ouvir o seu próprio coração, fazer aquilo que seu coração deseja. Deus deu essa ordem ainda no capítulo 7 de Jeremias. Deus dá a ordem ao povo para que os hebreus, o povo que eu falo hebreus, adorassem a ele, ouvissem a voz dele, porque eles não estavam ouvindo a voz do Senhor. É tanto que, por não ouvir a voz do Senhor, atender os seus mandamentos, fazer a vontade de Deus, eles estavam adorando deuses falsos, se desviaram do caminho, deixaram de adorar a Deus para adorarem a Baal. Isso tudo aconteceu porque o povo estavam sendo guiados pelo próprio coração e por suas vontades. No capítulo 9 de Jeremias, lá no versículo 6, o profeta relata que, pelo engano, recusam conhecer a Deus, que o coração deles está baseado no engano, que é seguirem seus próprios caminhos. Então, ainda no capítulo 7, Deus falou para Jeremias parar de orar por este povo que não estava ouvindo a sua voz. Porque os israelitas, o povo hebreu, desobedeceram a ele. E por causa da desobediência, Deus, no capítulo fala que irá castigar as pessoas que não deram ouvidos ao que ele falara. Mas lá no versículo 23 do capítulo 7 de Jeremias ainda, Deus ordenou que eles ouvissem a voz do Senhor, porque eles tornariam o seu povo. Além de ouvir, teriam também que andar por onde Deus mandara, para que tudo ocorra bem. E aí que entra num ganchozinho. Você quer que tudo ocorra bem? Você quer que tudo saia perfeito? Então, é necessário que a gente pare para ouvir a voz do Senhor. Porque ele diz que aquele que ouvir a sua voz e andar por ele mandar, tudo irá ficar bem. Ouvir a voz de Deus através da sua palavra irá nos preparar para toda boa obra. Estaremos prontos para enfrentar juntamente com o Pai qualquer situação
e sairemos bem, como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amados, é necessário que nós possamos ouvir a voz de Deus, porque Deus vai nos orientar. E um dos meios de ouvir a voz de Deus é lendo a palavra, certo? A palavra vai nos guiar. Tem uma frase da Júnia Hayashi, que fala o seguinte, que leia a Bíblia, mas permita-se que ela leia você. No momento que nós passamos a permitir que a Bíblia leia a nossa vida, significa, tipo no sentido de você ouvir o que Deus está querendo falar com você. A palavra de Deus vai fazer aquela revisão, aquele check-up na sua vida. Então é necessário ouvir a voz do Senhor através da palavra. Você quer ser feliz? Ouça e obedeça a voz do Senhor. Porque o próprio Jesus falou em Lucas que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 28, que fala: mas Laura, então, para eu ser feliz, vou ser feliz se ouvir a voz do Senhor, se eu obedecer a voz do Senhor, quer dizer que eu não vou passar por sofrimento? Vai passar por sofrimento. Nós não estamos isentos de não passar pelo sofrimento. Mas iremos passar no sofrimento ouvindo a voz do Senhor, porque Ele irá nos orientar a maneira de como devemos agir diante dessa circunstância. Amados, o nosso coração pode nos enganar. Podemos achar que estamos tomando boas decisões por seguir a nossa vontade. Precisamos ter muito cuidado, precisamos orar a Deus, apresentando todas as situações das nossas vidas. Tudo que acontecer na nossa vida, nós devemos apresentar ao Senhor. Precisamos da resposta e da orientação dele para tudo. A partir do momento em que decidimos entregar as nossas vidas a Deus, nós passamos a depender dele. E significa também que tudo vai estar nas mãos do Senhor. Principalmente quando for tomar alguma decisão. É importante ouvir a voz do Senhor. Acho linda a passagem de Atos, capítulo 1, nos versículos 23 ao 26, que é o momento da escolha de uma nova pessoa para ficar no lugar de Judas, o Judas, que era uma decisão muito importante para ser feita, certo? Quem é que vai ficar no lugar de Judas? Então, se você está numa situação que é importante a sua decisão, que é importante essa escolha, que você está em dúvida no que fazer, preste atenção no que você deve fazer. Olha o que você deve fazer. Você tem que ouvir a voz do Senhor, porque você pode usar vários métodos para decidir que caminho tomar, qual decisão tomar. Pode ser uma análise financeira, uma avaliação psicológica, uma pesquisa de mercado, conselho de algum amigo, enfim. Mas você tem que depender da voz do Senhor, da resposta dele. Voltando para o momento da escolha, da decisão de quem iria ficar no lugar de Judas, os apóstolos tiveram que decidir quem seria o substituto dele. Eles estabeleceram alguns critérios e 2 nomes surgiram, certo? Lá em Atos, capítulo 1, também nos versículos 24 e 25, diz assim, que em seguida oraram, dizendo: Senhor,
Tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos dois escolheste para trabalhar conosco. Gente, apareceu 2 nomes. Eles não sabiam. Eles poderiam tomar uma decisão em vários critérios, basear em vários critérios, no testemunho dessas 2 pessoas para substituir Judas. Mas o que eles fizeram? Eles oraram e apresentaram os nomes das 2 pessoas e pediram a Deus para mostrar qual dos 2 devia ficar no lugar de Judas. Então, seja qual for a sua decisão, ou seja, quais forem os instrumentos usados para decidir, estabeleça critérios que estejam de acordo com seu testemunho de fé e ore. Então, seja qual for a sua decisão, ande sob os conselhos de Deus. Porque ouvindo a voz do Senhor e andarmos por onde Ele nos manda ir, iremos nos dar bem. Seremos felizes, seremos agraciados. Entretanto, se tu não ouvir a voz do Criador e não andar por onde Ele pede para que a gente ande, se não seguir o que Ele nos diz, nós iremos ter péssimas consequências. Assim como Israel e Judá, que não estavam ouvindo a voz de Deus e receberam castigos, não seremos diferentes. Não será diferente a situação conosco, certo? Então, que possamos ouvir mais o Senhor e não as nossas vontades e não o nosso coração. Que oremos sempre a Deus pedindo conselhos. E agora eu vou orar por sua vida. Vou orar por você. Feche os olhos e oremos. Senhor Deus, te apresento essa pessoa que está ouvindo o podcast. Pai, se ela estiver numa situação que é necessário tomar uma decisão muito importante, porém ela não sabe ainda o que dizer, ainda está em dúvida do que fazer, eu te peço, Senhor, para que tu venha orientar, Pai, essa pessoa. Que o Senhor venha mostrar a essa pessoa, qual é o melhor caminho que ela deve seguir. Pai, que o Senhor esteja à frente, Pai, que esteja com ela, na vida dela, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. E esse foi mais um podcast do Ei Laura. Então, pessoal, espero que Deus tenha falado com você através dessa ministração. Muito obrigada por ouvir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa ser o centro da tua vida e que tu possa ouvir a voz do Senhor, beleza? E se liga aqui, eu também coloquei o podcast no YouTube, beleza? Para uma maior facilidade, porque tem pessoas que não têm Spotify e pensando nelas, joguei lá o podcast no YouTube também. Então você pega o linkzinho e compartilha com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos da igreja, enfim, compartilha, tá? Que Deus abençoe a tua vida. Olha, eu tô falando errado, mas estamos indo. Que Deus abençoe a tua vida e até um próximo podcast.